Bueno, la próxima charla está a cargo de Karina Alves, que nos va a hablar de well-rounded lattices and densest lattices via polynomials with real roots. Adelante, Karina, no quieras. Bom, gostaria primeiramente de agradecer ao Ricardo Podestá pelo convite e agradecer aí a todos da comissão organizadora. Vou falar em português. O tema que eu vou falar é relativamente simples, né? Essa parte envolvendo polinômios, mas tem muitas vertentes aí relacionadas a reticulados bem arredondados, principalmente, né? Então, primeiro, uma motivação aí, no que diz respeito, né, a reticulados, né? Que é do conhecimento aí acho que da grande maioria, né? Um reticulado no RN é uma combinação linear inteira de vetores linearmente independentes, né? E esse conjunto de vetores linearmente independentes é chamado de base, e se a gente dispor esses vetores na forma de linha, por exemplo, a gente tem o que é chamado de matriz geradora do reticulado, né? E os problemas, né, alguns dos problemas aí inerentes aí a reticulados, por exemplo, o problema do empacotamento esférico, né? Que uma boa parte das pesquisas ela né, direcionada por uma resposta, né, à seguinte pergunta, né, qual é a maneira de dispormos esferas de mesmo raio no RN, de forma que, sem sobreposição, de modo que elas cubram a maior parte do espaço possível. Por exemplo, na dimensão 2, aqui a gente tem a configuração do Z2, do reticulado Z2, e do reticulado hexagonal, né? E se a gente fizer aqui, né, círculos, né, a gente tem que a maior parte coberta e dada, né, pela configuração aí do reticulado hexagonal. Então, os espaços em branco aqui são menores, no caso do reticulado hexagonal, e aí, quando se tem um erro numa mensagem, a possibilidade de correção desse erro é maior. Bom, um outro problema aí também que envolve reticulados é o problema do Kiss number, ou número de contato, né, que esse problema ocorreu aí numa discussão entre Newton e Gregory em 1964, e a questão, né, era quantas esferas idênticas podem ser rearranjadas de modo que elas toquem uma esfera idêntica, né, central. E aí, a configuração ótima no R2, né, dada, dessa forma, então a gente tem que 6 esferas, né, de mesmo tamanho, podem tocar uma esfera aí, de mesmo tamanho, uma esfera central. Então, aqui a gente tem que o Kiss number, né, o número de contato em dimensão 2 é 6. Essa configuração ótima em R3, que é 12, né, 12 esferas aí, elas podem tocar uma esfera central, todas de mesmo tamanho. E aí, nas métricas, né, na métrica euclidiana, esse Kiss number é conhecido, né, para a dimensão 2, 3, 8 e 24, e que corresponde a 6, 12, 240 e 196.560, né, respectivamente. E aí, né, além do empacotamento esférico do Kiss number, tem outros problemas aí inerentes a reticulados, como, por exemplo, os reticulados bem arredondados, que é o que eu vou falar aqui, né? E os reticulados bem arredondados, eles são, né, usados aí em diferentes contextos, como problemas de otimização discreta, por exemplo, né, Kiss number, empacotamento esférico e teoria dos códigos, além entre outros, né? Bom, para definir o que é um reticulado bem arredondado, a gente precisa primeiro
de um mínimo, né, da definição de mínimo do reticulado, que é o vetor aí do reticulado não nulo, que tem a norma euclidiana mínima aí, norma euclidiana usual. E aí, desse conjunto, né, depois que a gente calcula o mínimo do reticulado, a gente encontra esse S lambda, que é o conjunto de vetores mínimos, né, ou seja, os vetores no reticulado que tem a norma mínima. Então, um reticulado no RN, né, ele vai ser bem arredondado se esse conjunto de vetores que tem a norma mínima, ele gera o RN. Tá? Então, por exemplo, aqui, se a gente olhar, tomar um reticulado aí gerado pelos vetores menos 3, 0 e menos 2 e 2, e aí na métrica euclidiana, os vetores que têm a norma mínima, né, é 1, 2 e menos 1, menos 2, ou seja, um é o oposto do outro. E já na métrica da soma, isso muda, né? Tem mais vetores aí que tem norma mínima. E aí, a conclusão, né? Na métrica euclidiana, a gente não tem o S lambda, né? O conjunto de vetores com norma mínima não gera o R2, tendo em vista que a gente tem aqui dois vetores linearmente dependentes, né? Já na métrica da soma, o reticulado, ele é bem arredondado. Então, porém, o estudo, né, envolvendo aí reticulados é de maior interesse, problemas aí que envolvem a métrica euclidiana. Bom, nesse contexto, há vários modos aí de se construir reticulados. E, através do mergulho canônico, ou homomorfismo canônico, é um modo que se consegue construir reticulados, né? E aí, depois eu vou comentar, tem um artigo do Lene Fukchansky, de 2012, e ele trata sobre reticulados algébricos bem arredondados, que são reticulados construídos aí via o homomorfismo canônico, né? Então, o homomorfismo canônico nada mais é do que um homomorfismo entre um corpo de números e o RN, né? Então, a gente aplica os monomorfismos, os quemonomorfismos do corpo, né? No elemento X do corpo, e aí a gente tem um vetor, né, no RN. Primeiro a gente tem o número de mergulhos aí, né, monomorfismos reais, e depois os complexos, né, aí que é a parte real e parte imaginária dos monomorfismos. Bom, e aí é um resultado já bem conhecido de teoria algébrica dos números, né, que se a gente tem um corpo de números, né, e tomar o seu anel de inteiros, ou tomar um ideal no anel de inteiros, e aplicar esse homomorfismo no anel dos inteiros ou no ideal, eles nos dão reticulados no RN, né, a gente consegue vetores aí linearmente independentes no RN, e esse tipo de reticulado é chamado de reticulado algébrico. E é muito importante essa conexão aí entre um corpo e o RN, né, porque facilita muito, né, trabalhar com parâmetros que às vezes a gente teria que trabalhar de modo geométrico, né, em vez de trabalhar no RN, a gente trabalha com propriedades do corpo, né, por exemplo, a gente consegue encontrar discriminante, diversidade, distância produto, através, né, de corpos de números, sem trabalhar com vetores lá no RN. Matriz geradora, eu expus aqui em forma coluna, né, mas poderia ser na forma linha, tá, a M lambda aqui poderia ser lambda M, né, então, eu peguei todos os vetores, né, se pega todos os vetores lá no RN, né, que eu apliquei, que a gente aplica o mergulho canônico, e dispõe-se de forma coluna, né.
Bom, e aí, como já tem, né, se tem na literatura várias construções de reticulados envolvendo aí o homomorfismo canônico, ou de Minkowski, né? E aí o Lenny Fuchshansky e o Peterson, eles trataram, né, desses reticulados, mas a pergunta é quando é que esses reticulados são bem arredondados. Então, primeiro, nesse artigo de 2012, é tratado no R2, né? Quando é que um reticulado no R2 ele é bem arredondado, um reticulado algébrico. E um lema que eles, né, foi mostrado lá é que se o reticulado, né, aí não precisa ser algébrico, é um reticulado qualquer no R2, ele contém 2, 4, né, no R2 ele sempre contém 2, 4, 6 vetores mínimos, né, e se o número de vetores mínimos desse reticulado for 4 ou 6, o reticulado é bem arredondado. É lógico, porque também se for 2, vai estar ele o seu oposto, né, então eu vou ter aí um conjunto LD. E aí, um exemplo, né, de reticulado bem arredondado, dada se a gente tomar o corpo Q de I, K igual a Q de I, e avaliar se ele é ou não bem arredondado, né, a gente precisa do anel dos inteiros, que é Z de I, a base integral, né, Z base, que é um II, a matriz geradora, como o reticulado, ele é um reticulado complexo, né, totalmente complexo, a matriz geradora é dada por essa matriz aqui, e aí a gente tem a real, né, a parte real e a parte imaginária dos mergulhos, e eu pego um vetor qualquer do reticulado, que é o x1, x2, né, multiplico ele, pego a matriz geradora, multiplico por esse vetor, e vou ter um outro vetor que eu vou calcular, norma euclidiana ao quadrado, e vou avaliar qual é o mínimo, né, quais são os vetores que atingem o mínimo, né, vetores não nulos, né, e aí, nessa análise, a gente encontra que os vetores mínimos, o mínimo é 1, né? Então, quem atinge esse mínimo 1? 1, 0, 0, 1, menos 1, 0, 0, menos 1. Então, a gente tem dois vetores ali, no caso, né? E ele e os seus opostos também estão aí, né? Atingem o conjunto de vetores mínimos, então esse OS lambda, né, ele gera o R2, ou seja, ele é bem arredondado. E aqui é só uma representação, né, do reticulado que a gente consegue através do corpo Q de I, né, já que a gente tem um homomorfismo que leva o corpo Q de I no R2, e os seus vetores mínimos aí, os 4 vetores mínimos. Bom, esse é um exemplo de reticulado que não é bem arredondado. No caso aqui, o corpo com o corpo Q de raiz de menos 2, a matriz geradora, a gente tem que dá 1, 0, 0 raiz de 2. Lembrando que para isso a gente precisa da base integral, o anel dos inteiros, né? E pegando um vetor qualquer, calculando a norma euclidiana ao quadrado, a gente vê que a gente fica com esse com a norma euclidiana ao quadrado, x1 quadrado mais 2x2 ao quadrado, e o mínimo é 1, e isso é atingido, né, quando, por exemplo, x1 é menos 1, x2 é 0, ou quando o x1 é 1 e o x2 é 0. Então, esse conjunto de vetores de norma mínima é 1, 0 menos 1, 0, que é LD, então, o S lambda K, o conjunto de vetores mínimos, ele não gera o R2. Então, esse reticulado, ele não é bem arredondado. Bom, então, aí voltando lá à pergunta, né, quando é com reticulado no R2, ele é bem arredondado. Então, eu dei um exemplo aí de um que é, né, um corpo quadrático aí que é, outro que não é. E lá nesse artigo eles dão a resposta para isso.
o reticulado, né, no R2, já que a dimensão é 2, o grau da extensão tem que ser 2, então a gente trabalha com corpo quadrático. E aí o reticulado só vai ser bem arredondado se somente ser o corpo for o Q de raiz de menos 1 ou o Q de raiz de menos 3. Só esses dois corpos, né, em dimensão 2, através desses dois corpos, a gente vai ter um reticulado bem arredondado. E aí isso é provado lá. Bom, já agora para dimensão, né, maior do que 2, né, aí quando é que um reticulado é bem arredondado? Bom, para dimensão maior que 2, aí tem um outro artigo, né, deles que também trata sobre isso, e lá diz que o reticulado, ele, se o corpo é totalmente real, totalmente complexo, o reticulado ele é bem arredondado, se somente CK é um corpo, o reticulado algébrico, no caso, né, construído via o homomorfismo canônico. Ele é bem arredondado, se somente CK é um corpo ciclotômico. Bom, então, assim, nesses artigos, né, o autor também aborda o caso em que se toma um ideal, né, no anel de inteiros, né, de um corpo de números, e aborda o caso em que se toma ideais, e quando é que o reticulado algébrico, né, que é obtido através de ideais, é bem arredondado. Então, tem alguns resultados lá sobre isso, que aí é possível obter uma infinidade de reticulados bem arredondados, aí sob certas condições, quando se considera ideais. Bom, mas parecia, né, um pouco varrido esse caso aí de analisar reticulados bem arredondados através dos reticulados via homomorfismo canônico, né? Também tem um trabalho que aborda um pouco de reticulados bem arredondados no R2, via o homomorfismo torcido. Nós chegamos também a trabalhar nesse caso, que já o grau de dificuldade aumenta um pouco, a gente só trabalhou com anel de inteiros, mas a nossa pesquisa aí foi pensar se não teria um outro tipo de abordagem aí, um outro modo de se analisar reticulados bem arredondados, que não fossem esses reticulados algébricos, né, obtidos via homomorfismo torcido, homomorfismo canônico. E a gente já havia um trabalho aí na literatura sobre reticulados obtidos via polinômios, né? E aí a gente pensou em abordar, tratar, né? Um aluno meu de mestrado e o professor Toninho, né? Antônio Aparecido de Andrade, a gente pensou em abordar quais reticulados, né? Via polinômios aí são bem arredondados. Bom, para se construir esses reticulados aí via polinômios, também há na literatura algumas coisas sobre reticulados via polinômios, quociente de polinômios, mas reticulados que têm, às vezes, só raízes reais, né? Só coeficientes inteiros, na verdade. Também tem na literatura trabalhos com reticulados que têm raízes complexas também. A gente não chegou a abordar o caso de reticulados bem arredondados via... eu acho que para grau 2 a gente começou a abordar e parou, com raízes complexas, né? Mas a gente tratou nesse artigo só de raízes reais, com raízes reais. E aí, então, a gente toma um polinômio com coeficientes inteiros e raízes reais, né? E esse, a gente chamou de Rho1 até Rho-n, esse conjunto de raízes. E para formar a matriz geradora desse polinômio, desse reticulado, né? Tentar formar a matriz geradora dele,
a gente aplica um operador aí, o shift rotacional aí, que nada mais é do que colocar as raízes aí de modo cíclico. Então, né, se a gente tem ρ1 até ρn, n raízes, a gente aplica esse rotacional, né, e vai dando um shift aí nas raízes. E para ser um reticulado, né, essa matriz ser realmente formada por raízes, ser matriz geradora, para ser um reticulado, né, ser matriz geradora, essa matriz tem que ter determinante não nulo, né, e aí com isso a gente garante que os vetores são linearmente dependentes. E para isso a gente usou as fórmulas de Viet. Então, por exemplo, né, para dimensão 2 aí, né, reticulados quadráticos, né, então a gente usou polinômios de grau 2, com duas raízes reais distintas, né, alfa e beta, e se as raízes são reais e distintas, o discriminante, que é ao quadrado menos 4b, é maior do que zero, bom, e aí, para isso, né, como eu comentei, a gente tem que ter vetores, né, linearmente independentes, né, que as raízes, né, de modo que isso vai garantir que eu tenha a matriz geradora do reticulado, né, que seja um reticulado. Então, se a gente tomar os vetores V1, né, alfa, beta, e aplicar, então, o V2 é beta, alfa, né, então, alfa, beta, alfa, a gente calcula o determinante, e aí é importante que esse determinante esteja em função dos coeficientes do polinômio. E essa é a dificuldade quando o grau do polinômio aumenta. Para deixar os coeficientes, o determinante e a norma euclidiana mínima, né, ao quadrado, aí, em função dos coeficientes do polinômio, a gente tem que usar as fórmulas de Viet. E aí, no caso, né, analisando aqui, para a gente ter o determinante diferente de zero, basta que, já que as duas raízes são reais distintas, né, aqui a gente tem que A ao quadrado menos 4b diferente de zero, então basta que o A seja diferente de zero. E aí, assim, se o A for diferente de zero, né, o coeficiente do x, né, for diferente de zero, a gente tem um reticulado. E, nesse caso, né, supondo aí o A diferente de zero, a gente calculou depois a norma euclidiana ao quadrado, e chegamos também na norma euclidiana ao quadrado, né, tomando os vetores V1 e V2, em função, né, A ao quadrado e 2B quadrado, aí dos coeficientes, né, do polinômio, e avaliamos aí qual que é a norma euclidiana ao quadrado, aí, né, aí é bem simples aí, alguns cálculos, e a gente chega aqui, que A ao quadrado, x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado, menos 2b, x1 menos x2 ao quadrado. Bom, e aí a gente quer, né, saber quando esse reticulado é bem arredondado. Então, a gente tem que avaliar, né, o mínimo, né, e desse reticulado. E quantos vetores possui a norma mínima. Bom, a gente viu que era suficiente aí avaliar os vetores, né, mais ou menos 1, 0, 0 mais ou menos 1, 1, 1, menos 1, menos 1, menos 1, 1, 1, menos 1. E aí, avaliando isso, né, esses valores na norma euclidiana ao quadrado, a gente chegou que, né, A ao quadrado menos 2b, 2a ao quadrado, 2a ao quadrado menos 8b. E aí a gente passou a avaliar qual que seria, o que aconteceria, né, qual que é o mínimo, né, de A ao quadrado menos 2b, 2a ao quadrado, 2a ao quadrado menos 8b, né? Bom, e aí, bom, aqui a gente viu que, de acordo com o lema lá, o número de vetores mínimos ele tem que ser 4 ou 6 para ser bem arredondado, né?
Para a gente ter 4 vetores que dão a norma mínima, o mínimo teria que ser a ao quadrado menos 2b. E aí, se for a ao quadrado menos 2b, esse valor tem que ser menor que 2a ao quadrado e tem que ser menor do que 2 ao quadrado menos 8b, né? E aí a gente chegou que quando a maior que zero, quando b maior ou igual a zero ou b menor do que zero, o a ao quadrado tem que ser maior que 6b, no caso de b maior ou igual a zero, ou a ao quadrado tem que ser maior ou igual a menos 2b, no caso do b menor do que zero. E para 6 vetores mínimos, a gente tem aí vale a igualdade, né? Quando é igual, o a ao quadrado menos, o a ao quadrado é igual, né, a 2b, ou ao quadrado é igual a 6b. No caso, quando a gente tem a igualdade, a gente tem o número de vetores mínimos aí do reticulado hexagonal, né? E ainda, né, fazendo alguns cálculos, né, olhando para a densidade de centro do reticulado, né, então a gente tem aqui o psi1 aí, que é né, a norma mínima, e o determinante da matriz geradora, né, que aqui é o discriminante, né, do polinômio, e a gente encontrou que quando a ao quadrado é igual a 6b ou ao quadrado igual a menos 2b, a densidade de centro desse reticulado é a mesma densidade de centro do reticulado, o que é a 2 aqui, do reticulado hexagonal. Então, nesse caso, esse reticulado aqui, ele tem a mesma densidade do reticulado hexagonal, né, em dimensão 2 aí, que é o reticulado de melhor densidade de centro em dimensão 2. E com isso a gente, na verdade, encontrou condições para que esse reticulado fosse bem arredondado, né, ele vai ser bem arredondado, desde que A seja diferente de zero, né, e sem somente se A ao quadrado é maior ou igual a menos 2b, quando b é menor do que zero, ou A ao quadrado é maior ou igual a 6b, quando b é maior ou igual a zero. E ele tem aí a maior densidade de empacotamento em dimensão 2, se somente C ao quadrado é igual a 6b, ou A ao quadrado igual a menos 2b. Então, para a dimensão 2, né, para grau 2, aí é bem trivial. Na verdade, todos os outros casos seguem a mesma linha de raciocínio. Em dimensão 3, a gente vai tomar novamente um reticulado, né? A gente sempre toma o mônico, né? O polinômio mônico de grau 3, e as raízes, 3 raízes reais distintas, e, né, as raízes alfa, beta e gama. Então, realizando um shift aí, o vetor V2 seria gama, alfa, beta, e o V3, beta, gama, alfa. Dispomos, né, esses vetores aí em uma matriz, e aí, usando as fórmulas de Viet, a gente encontrou o determinante do reticulado em termos dos coeficientes, né, do polinômio cúbico aí. E aí, como as 3 raízes reais são distintas, a derivada do polinômio também possui 3 raízes distintas, né? E aí, com isso, o discriminante aí do polinômio, a filinha da derivada é maior do que zero. E a gente encontrou aqui, né? Que se o A é diferente de zero, né? Então, pelo fato das 3 raízes serem reais distintas, a gente já tem que A ao quadrado menos 3b tem que ser diferente de zero. Então, para todo esse determinante ser diferente de zero, o A tem que ser diferente de zero. E, com isso, a gente novamente também encontrou a norma euclidiana mínima ao quadrado, que novamente usamos as formas de Viet para ter essa norma euclidiana mínima ao quadrado em termos dos coeficientes do polinômio. E da mesma forma, aí a gente chegou que o reticulado, né,
obtido através de um polinômio cúbico, né, com A diferente de zero, e 3 raízes reais distintas, né, gerada pela essa base, alfa, beta, gama, gama, alfa, beta, gama, alfa, ele vai ser bem arredondado se e somente se o A ao quadrado é maior ou igual a 4b, com b maior ou igual a zero, ou ao quadrado maior ou igual a menos b, com b menor do que zero. E, além disso, a gente tem, né, a maior densidade de empacotamento em dimensão 3, se e somente se o A ao quadrado é igual a 4b. A gente conseguiu, né, a gente mostrou isso também. Bom, aí para 4, né, o polinômio de grau 4, aí a gente, né, considerou aí o A diferente de zero, a gente viu que teve que considerar, porque aqui o determinante do reticulado, para obter o determinante, né, aqui a gente teve que tomar uma raiz oposta da outra, então a gente tem 4 raízes aqui reais, alfa, beta, gama e psi, mas o alfa, uma das raízes a gente tomou oposta da outra, alfa igual a menos gama, e aí isso daí foi essencial para a gente conseguir obter o determinante do reticulado em termos do polinômio. E não, porque aí, dessa forma, a gente não precisa conhecer que tipo de raiz, qual a raiz desse polinômio, né? Basta trabalhar só com polinômio, com os coeficientes, de um polinômio qualquer, desde que uma raiz seja oposta da outra. E com essa suposição, né, a gente chegou, então, com essa suposição, a gente encontrou o determinante da matriz geradora em termos dos coeficientes do polinômio e também, né, a norma mínima, né, a norma euclidiana mínima em termos dos coeficientes do polinômio, né, do f de x aqui, x a quarto, né, então a gente teve que assumir essa condição aí. E aí também, novamente, a gente mostrou, né, que o reticulado ele vai ser bem arredondado quando C somente C, o ao quadrado é maior ou igual a menos 2b, isso para b menor do que zero, e se o b maior ou igual a zero, o reticulado é lambda f, né, que é o reticulado que eu chamei lambda f obtido através desse polinômio aqui f de x. Ele é bem arredondado se somente C maior ou igual a 4b. Mas nesse caso aqui, porque nos outros casos, quando a gente, exatamente quando o ao quadrado fosse igual ao valor que dava o limite inferior aí, a gente tinha um reticulado com boa densidade, né? Agora, já em dimensão 4, não aconteceu a mesma coisa, né? Quando a gente coloca-se a igualdade, a gente tem que o reticulado tem 12 vetores mínimos, né? Já o D4 aí, o reticulado em dimensão 4 com melhor densidade, tem 24 vetores mínimos. E nesse caso, a densidade deu, né, em ambos os casos aqui, deu 0,083333, né? 1/12. Já a densidade muito menor do que a densidade, um pouco menor, né, do que a densidade do D4, que é 0,125. E aí depois a gente até tentou aumentar o grau, né, do polinômio para analisar o bem arredondamento, porém a gente ficou com a grande dificuldade em obter o determinante do reticulado em termos dos coeficientes do polinômio. E então, nesse caso, né, a gente está trabalhando agora em generalizar obter reticulados, né, uma família de reticulados, na verdade, o reticulado DN via polinômios, mas não avaliando a gente não está avaliando o bem arredondamento de reticulados, e sim a densidade de centro, né, com polinômios de grau, uma família aí, de grau N, né.
Mas a propriedade do bem arredondamento, a gente analisou até o grau 4, né? E aí, com o grau 4, né, como eu comentei, e a dificuldade, né, tá em deixar a matriz em termos dos coeficientes do polinômio para poder avaliar quando a matriz, o determinante da matriz é diferente de zero, né? Garantir que o determinante da matriz seja diferente de zero, para a gente ter, de fato, uma matriz geradora e poder dizer que a gente tem um reticulado via o polinômio, né? Então, esse foi o estudo aí nesse artigo, né, que é um tema aí relativamente simples, mas, no caso, quando se trata de reticulados via o homomorfismo, ou o mergulho torcido, na verdade, já se... já o grau de dificuldade aí é muito maior, principalmente quando você aumenta a dimensão, porque no mergulho torcido tem uns elementos a mais aí a se considerar na hora desse mergulho. Então, né, para finalizar aqui, até acabei um pouco antes, né, então a gente usou esse, né, artigo que foi publicado aqui em 2020, e os artigos do Lenin Fuchs, né, de 2012, 2013, e, né, livros aí de teoria algébrica dos números. Então, muito obrigada aí pela atenção.